Eu expliquei um pouco para o Eric como é que foi o processo de vocês na oficina. E aí o Eric vai trocar um pouco também com vocês, vai trazer um pouco do repertório dele, da vivência que ele teve nesse universo, né? Ajudando a colocar mais informação aí na bagagem de vocês. Quem sabe um dia vocês não se utilizam dessa experiência ou não esbarram com o Eric por aí nesse universo audiovisual. Eu estava contando para o Eric que a gente falou um pouco sobre o Eric na oficina, que vocês foram atrás de fazer pesquisa sobre ele, e estava difícil de definir, Eric, porque você é um cara multifuncional, né? Que atua com música, com cinema, com ficção, com documentário. Enigmático? Misterioso. Né? Tem trabalho com música, já atuou em filme. Então, obrigada pela sua presença, por vir compartilhar um pouco aqui da sua história. O espaço está aberto para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. A Marina, a Elaine, ao pessoal lá, a Laís, o Luiz, lá em São Paulo. Todo o projeto que já... Muito bacana de vocês, do Tela Brasil, que é um projeto aí que já tá tem uma caminhada, né? Tem uma história, que é muito importante, esse tipo de projeto no Brasil, né? Porque o audiovisual hoje ele está no olho do furacão, o audiovisual, né? Está no olho do furacão do mundo, nas suas diferentes modalidades, né? Não só do cinema, mas da televisão, da internet, DVD. Hoje existem mais câmeras que pessoas no mundo, talvez, bem possível, né? Todo mundo deve ter uma câmera aí filmando com celular, com máquina de foto. Então o audiovisual está no cruzamento de toda a experiência humana hoje, no mundo que a gente vive. Então isso é muito importante a gente entender, né? E tem muitas possibilidades do audiovisual. Quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando de múltiplas possibilidades, de um campo vastíssimo de experiências, né? Como eu falei, desde uma experiência de tela grande, de cinema, um som 5.1, uma coisa de sala de cinema ou de grandiosa, até uma experiência de passar nossos filmes na internet, como muita gente passa, né? Desde a experiência de fazer um filme grande com câmera de cinema, com uma grande câmera digital, até com a experiência de fazer um filme com uma câmera de celular, de iPhone, né? Ou com uma câmera fotográfica. Então, existem muitas formas de fazer cinema hoje, de produzir audiovisual, né? É um artesanato. Fazer cinema é um artesanato, é uma ciência também. E eu acho que o importante é cada um entender o que tem a ver consigo mesmo, né? Quer dizer, o que move. O que move cada um no fazer, no inventar um filme? Essa é a primeira pergunta, né? O que cada um quer dizer? Que histórias vocês querem contar? Que temas vocês querem falar? Que imagens vocês querem produzir? Que sons? Né? Essa relação da câmera, do corpo, da cabeça do corpo de cada um com a câmera e com o mundo. Né? O principal não é só o tema que vocês querem falar, ou que história vocês querem contar, mas também a forma, o como vocês querem falar sobre isso. Né? A relação com o mundo. O que o filme faz, a possibilidade do cinema e de um filme, é de materializar a relação de cada um de vocês com o mundo. Essa relação que é o principal. Qual é a forma que vocês sentem a realidade, que vocês sentem o mundo. E como vocês vão traduzir isso através de imagens e de sons, de cinema. Né? Então, estou muito curioso para ver os curtas de vocês. A gente vai ver daqui a pouco, vamos comentar, falar um pouco da minha experiência. Eu estudei cinema em Cuba, numa escola chamada San Antonio de los Baños, em Cuba. É uma das maiores escolas de cinema do mundo, é uma escola internacional, então tem pessoas, apesar de estar em Cuba, né, é uma escola que está a 1 hora da cidade de Havana, está retirada, está no campo. E é uma escola internacional, pessoas do mundo todo, principalmente pessoas da América Latina. Mas tem pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da África também. E uma escola que
ela dura 2 anos, a duração dela é 2 anos. O primeiro ano ele é rotativo, o estudante estuda todas as modalidades, todas as áreas do cinema, ou seja, direção, roteiro, produção, fotografia, som, documentário, enfim. E no segundo ano tem uma especialização. No meu caso, eu estudei edição, montagem. Acreditando também muito que na montagem, na edição, estava muito o segredo do cinema para mim. Eu compreendi a linguagem cinematográfica, eu entrei no cinema através da edição, da montagem. Foi uma escolha muito pessoal, minha. E aí, a partir dessa experiência de edição, eu comecei a dirigir filmes com uma consequência natural, né? Nessa escola, e foi muito boa, que eu tive uma experiência com professores de vários lugares do mundo também, e principalmente isso que eu mencionei antes, quer dizer, a possibilidade de fazer no primeiro ano da escola, passar por todas as áreas do cinema, do roteiro, da direção, da produção, da fotografia, do som, conhecer, entrar em contato com cada um desses artesanatos, cada uma dessas áreas de expressão, né? O cinema é a soma de tudo isso, né? É o conjunto todas essas áreas, né? Da escritura do roteiro, da direção, da produção, da edição, do som, que está tudo interligado no cinema, né? E aí, depois da minha experiência nessa universidade, eu fiz o meu primeiro longa documentário, em Cuba mesmo. Eu fui morar 1 ano na cidade de Havana, em Cuba, e fiz esse filme chamado Rocha que Voa, né? E a minha experiência, ela é, em boa parte, no cinema documentário. Eu fiz 3 longas documentários, começando com esse, Rocha que Voa, que eu fiz em Cuba. O segundo chama Intervalo Clandestino, sobre o imaginário político brasileiro, a relação do brasileiro comum com a política. Na primeira eleição, na primeira eleição que consagrou o Lula, quando o Lula venceu, né, em 2002, eu filmei o filme de 2002 a 2005, que a gente lançou o filme em 2006. Esse foi o segundo longa, e o terceiro longa chamado Pachamama, que é uma viagem pela América do Sul, pelo Brasil, pelo Peru e pela Bolívia. É um road movie, um filme de viagem, porque eu saio do Rio de Janeiro com alguns amigos, em 2 jipes, e a gente percorre 15 mil quilômetros, o Brasil, o Peru e a Bolívia, tudo por terra. Então eu fiz esses 3 longas documentários, eles formam uma trilogia que não foi programada, eu não programei fazer uma trilogia, uma trilogia que o que une esses 3 filmes é a questão da multidão, do anonimato, do anônimo. O primeiro filme, Rocha que Voa, fala do sonho, do imaginário, da geração dos anos 60, do meu pai, que fez cinema. O segundo filme fala sobre a política, o processo político eleitoral brasileiro. E o terceiro filme, que é essa viagem que eu mencionei da América do Sul, fala sobre a ancestralidade, a terra, da cultura inca. Esses povos pertencem à cultura inca, né? São povos andinos. E o que une esses 3 filmes é o anonimato, a multidão. E o meu quarto filme foi um filme que eu lancei ano passado, que é meu primeiro longa de ficção, que se chama Transeunte, que é a primeira experiência que eu tive com dramaturgia, com trabalho com os atores, né? Mas uma coisa curiosa no meu trabalho é que os longas documentários que eu mencionei, apesar de serem documentários, sempre trabalharam com elementos ficcionais, elementos de ficção, poéticos. E o Transeunte, que é o primeiro longa ficcional, ele é um filme que trabalha muito com, apesar de ser ficcional, trabalha muito com documentário, com a realidade. Então, no meu trabalho tá muito entrelaçado essa questão do documentário e da ficção, né? Você me disse que até tem um dos curtas é um doc-fic, né? Que é uma mistura. Então, meu trabalho ele sempre teve muito dedicado a isso, a explorar as diferentes possibilidades do cinema, né? O documentário e da ficção.
e como que essas duas coisas se entrelaçam e dialogam também. Qual é o limite entre essas duas coisas, né? É quase um deslimite nesse sentido. E agora eu estou concluindo o meu quinto filme, que já vai começar a rodar os festivais agora nesse semestre, que é um musical, que é uma mistura de ficção, documentário e musical. Esse é musical também. É através de um cantor e um compositor chamado Jardim Macalé, brasileiro, da geração dos anos 60, um maravilhoso compositor brasileiro, um cantor. Então o filme o nome do filme é Jardim, que é em referência ao próprio nome dele. E bom, esse é um pouco o meu trabalho, as coisas que eu fiz. Espero que vocês vejam. Os 3 documentários têm locadora, tem DVD. Tem muita coisa na internet também, tem trailer, tem site. O Transeunte, que é um filme de ficção, ele vai sair em DVD agora em setembro. Então os filmes eles já estão também disponíveis para quem quiser ver. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que o mais importante do cinema para mim, que eu posso falar para vocês, é cada um buscar o seu próprio caminho. Tem a ver com a sensibilidade de cada um, né? Quais são os interesses de cada pessoa. Não existe uma fórmula, uma verdade absoluta em matéria de cinema, em matéria de arte, né? Não existe uma coisa... Tem um cineasta americano chamado Nicolas Cage, que tem uma frase que é muito boa, que ele fala: não existe nenhuma fórmula para o sucesso, para o êxito. Não existe no cinema. Mas existe uma fórmula para o fracasso: tentar agradar todo mundo. Então acho que o mais importante para mim, de como eu sinto o cinema, é essa possibilidade de não ter medo de errar, né? Não ter medo do erro, não ter medo do estranho, não ter medo da incompreensão, mas sim seguir uma intuição e um desejo, uma necessidade profunda de dizer alguma coisa, de falar alguma coisa, mesmo quando você não saiba muito bem o que é. Não precisa saber exatamente o que você quer dizer. Eu acho que é mais um processo de seguir uma imagem, seguir alguma coisa que não foi revelada completamente, né? Seguir uma intuição, alguma imagem que não está definida, mas ou algum som ou uma imagem, né? Então são as visões que cada um tem no interior mesmo da alma e de cada um, né? Quer dizer, no interior, no que a gente imagina, no que a gente sonha, no que a gente lembra da nossa infância, de coisas que contaram pra gente. Então o cinema é um pouco perseguir essas coisas, né? Essas visões. E a gente faz o filme para descobrir o que ele é. Se a gente soubesse a priori o que ele é, nem faria nenhum sentido fazer o filme. Para que fazer se você já sabe o que ele é? Então o cinema ele é exatamente esse processo, essa medida de fazer alguma coisa, procurar alguma coisa, para você saber, descobrir o que ela é. Tem um amigo até que fala comigo sempre assim, fazer cinema é acreditar naquilo que ainda não foi revelado, né? Uma coisa que eu acho que é uma boa definição, né? Então o processo de fazer um filme, esse processo é um processo muito fascinante, né? Muito misterioso, né? Alguém falou do enigmático, né? Alguém falou enigmático aí. É um processo enigmático, é fascinante, é prazeroso. O processo de realizar um filme em cada etapa, né? Desde a escritura, desde a primeira ideia que você tem, que você escreve, a primeira linha, até quando você vai discutir a ideia com os amigos, com as pessoas, e vai começar a elaborar o roteiro, vai começar a escrever o argumento do filme, até depois quando você pega a câmera e começa a materializar aquilo, né? Aquilo tudo começa a virar carne, pele e osso, né? Corpo.
E depois, quando você começa a pegar aquele material todo que você filmou e começa a construir o filme, de fato, na edição, ou até, e muitas vezes, reinventando coisas, descobrindo novos sentidos para aquilo que você imaginou, descobre novos sentidos, descobre novas coisas, novas chaves. E então, fazer um filme é um processo constante de reinvenção. Está sempre reinventando. Você tem uma ideia, mas você não pode ficar exatamente preso a ela no sentido mesquinho ou fechado. Você tem uma ideia essencial, mas essa ideia ela vai estar sendo reinventada a cada passo do filme, em cada movimento. E tem que ter, então, uma ligação muito forte, eu acho, com essa ideia essencial, com essa raiz de cada projeto, mas também, principalmente, uma abertura para se deixar também transformar, aquilo se transformar e se impregnar da própria vida, né? Da realidade, que afinal é essa vida que faz o filme. Né? Como que o processo do filme ele vai transformando aquilo, aquela semente, né? E vai nascendo alguma coisa que é um filme. Então eu acho que é muito importante isso no cinema para mim, essa ideia da abertura e também desse se arriscar no desconhecido, do risco dessa invenção. Né? É só no risco que pode surgir coisas, a meu modo de ver, de como eu acredito, coisas que me instigam, né? Me movem, me questionam, me confrontam. Né? E não simplesmente fazer já uma fórmula já conhecida, que vai dar certo, reproduzir alguma coisa que, digamos assim, sem risco, né? Alguma coisa que... até mesmo quando você acha que está fazendo alguma coisa sem risco, reproduzindo, você não tem uma noção exata, né? Não é sempre um mistério, de qualquer maneira, né? Mas eu acho que a priori é isso. Eu acho que descobrir o cinema é estar aberto, né? Eu acho que o momento que vocês estão aqui é um momento de descobertas e de abertura, né? De ver muito filme, e de ler, de estudar, de ler muita coisa. Tem muita coisa hoje na internet que a gente pode ter acesso, de textos, de autores, de entrevistas, de crítica cinematográfica. A gente pode baixar qualquer filme hoje na internet, a gente sabe disso, é uma realidade. Então é uma forma também, é uma arma que tem que ser usada, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso, né, de filme. Então baixar filme também, entendeu? E vocês têm essa coisa da internet hoje que é muito interessante, né? Que é uma geração que nasce com essa coisa da internet e tem acesso a esse conhecimento também. Pode ter acesso a esse conhecimento. Então eu acho que vocês nascem no momento, vocês estão no momento privilegiado, nós estamos no momento privilegiado de estar podendo produzir filmes de uma forma mais simples que há um tempo atrás, tendo acesso a produzir um filme e tendo acesso a esse processo, a essa arte cinematográfica, né? Tendo acesso aos meios de expressão para filmar e para botar o filme na internet também, né? Ou botar ele nos festivais e botar ele no mundo, com todas as armas, né? De todas as várias formas possíveis, né? E acho que é um pouco isso, né? Para abrir. Então, dá bastante curiosidade de saber qual é o seu processo, o que te motiva, né? Eu queria te fazer meio que duas perguntas em uma, assim, né? Qual foi a sua primeira motivação? Qual foi a sua trajetória? Como é que você chegou nesse universo? Porque tanto seu pai quanto sua mãe estavam inseridos nesse universo, né? E para você foi mais fácil, foi mais difícil? Ou era uma coisa óbvia, ou você também teve que passar por um processo de descoberta, né? Como é que foi isso para você? Eu venho de uma família de cineastas, né? Meu pai e minha mãe são cineastas e na verdade é sempre às vezes é até mais difícil isso do que, né? É até difícil no sentido de, é uma pergunta, né? Eu vou continuar fazendo cinema com minha família ou não, né?
Em todas as profissões acho que tem isso, né? Sempre uma questão, será que eu também vou continuar nesse movimento, eu vou mudar de profissão, vou buscar outra coisa? E foi quando eu tinha 16 anos que eu entendi que eu queria fazer cinema, né? Até então eu queria estudar jornalismo, ser jogador de futebol, estudar história, outras coisas. E quando eu fiz 16 anos, eu vi um filme que me impactou muito, chamado Outubro, do Sergei Eisenstein. Quem puder ver esse autor, é o autor, talvez, dos autores mais importantes da história do cinema, o Eisenstein, que ele fez um filme chamado Acoraçado Potemkin, que é um clássico no cinema. Outubro, A Greve, fez vários filmes muito importantes. Talvez seja o grande criador da estética cinematográfica, né? Estamos falando aí dos anos 20. Enfim, então quando eu vi esse filme marcou muito. Assim, me deu muita vontade de fazer cinema, porque eu entendi que o cinema ele reunia todas as coisas que eu gostava. Eu sempre gostei de política, sempre gostei de história, sempre gostei de gente, dos assuntos humanos, né? Sempre gostei digamos assim, de drama. Então, ritmo, eu sempre gostei de música, e esse filme trabalha com montagem, com ritmo. Então eu percebi que o cinema reunia todos os meus interesses estavam contidos no cinema, estavam reunidos no cinema. E aí eu comecei a perceber a potência do que era o cinema, desse meio de expressão. Que as coisas que eu queria falar, eu podia expressar e falar através dos filmes, do cinema. E esse filme me marcou muito. E a partir desse filme, eu comecei a fazer meus primeiros vídeos, minhas primeiras experiências com câmera digital. Na época era Vídeo 8, era uma câmera bem inferior, né? A essas câmeras digitais hoje. A câmera que vocês filmaram, por exemplo, é uma câmera muito superior. Na minha época, quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a fazer isso, 17, 18 anos, era uma câmera de Vídeo 8, precária. E eu com um grupo de amigos, comecei a fazer meus primeiros vídeos curtas, né? Meus primeiros curtas, 17, 18 anos. Eu fui morar na Colômbia nessa época, porque teve um presidente chamado Fernando Collor de Mello que acabou com todas as estruturas de cultura do Brasil. A Embrafilme, ele acabou com a cultura no Brasil no início dos anos 90, e minha mãe, que é cineasta, ficou desempregada. E eu tenho um avô que é colombiano, tenho família, parte da minha mãe, que mora na Colômbia, em Bogotá. E a gente teve que ir embora do Brasil, desempregado, sem dinheiro, numa situação muito difícil, como muita gente ficou nessa época, pessoas da área da cultura. E a gente foi morar na Colômbia. E lá que foi esse momento, justamente, que eu comecei a fazer, com esse núcleo de amigos, comecei a fazer minhas primeiras experiências de cinema. Os primeiros curtas muito ruins. Mas é isso, assim, tentando, experimentando e entrando em contato com esse fazer do filme, né? Por que eu escolhi o cinema? Quais são as particularidades desse meio de expressão? O que eu quero contar? Que história que eu quero contar? Como que eu quero filmar? De que forma que eu quero filmar? Muitas perguntas e muitos erros e muitas buscas. E daí eu fui estudar cinema em Cuba, com 19 anos, que eu passei na prova e fui estudar cinema em Cuba. E foi uma descoberta, né, muito grande para mim, assim, né? Apesar de ter pais cineastas e dialogar com o trabalho dos meus pais também, é um abismo tão parecido quanto quem não tem família que faz arte nem cinema. Na verdade, sempre um abismo, né? Essa coisa da descoberta da vida, né? Porque o cinema ele não está fora da vida, o cinema faz parte da vida. Então não importa o que você faz, se tem pais que fazem isso ou não, no final das contas o que conta é você e o mundo. E essa solidão também, né, de fazer cinema e de descobrir.
E o mais importante para mim nesse processo assim, foi ter contato com algumas pessoas, alguns encontros que eu tive na faculdade de cinema, por exemplo. Alguns professores que eu tive, alguns amigos, sabe? O cinema ele tem uma coisa muito bonita, assim, que é uma arte coletiva. E é uma arte do afeto também. É uma arte que tem a ver com afeto, com encontro. Entendeu? É muito prazeroso você poder reunir um grupo de amigos, pessoas que você gosta, e fazer um filme. É um ato de amor também. É um ato de encontro, de amizade, de afeto. E isso é uma das coisas mais importantes para mim, que me levaram assim mesmo a fazer um filme, o primeiro filme que eu fiz, que é o Rocha que Voa, o primeiro longa, que eu falei no início, que eu fiz em Havana, tal e tal. Eu fiz com 2 grandes amigos meus que eu conheci na universidade. E foi pelo nosso encontro de nós 3, que surgiu esse filme. Assim. A gente falou, pô, vamos fazer um filme sobre a época da ditadura militar, nos anos 60, os anos 70. Vamos fazer um filme sobre o cinema latino-americano. Eu queria também falar do meu pai, do Glauber Rocha, quando ele morou em Cuba. Então a gente começou a discutir e falou, pô, vamos fazer esse filme. Então, um filme ele é o resultado também sempre de um encontro entre as pessoas, né? Desse afeto, desse desejo em comum. É um pouco um casamento também, um filme. Né? Um encontro com algumas pessoas e você faz um filme, e quando o filme dá certo, você fica anos falando daquele filme e no final das contas, não é você que faz o filme, é o filme que te faz. Permanentemente, né? É o filme que faz a gente, né? Quando a gente e aí eu pouco a pouco fui confirmando que eu queria continuar fazendo cinema, né? E que eu queria me dedicar a isso, dedicar minha vida a isso. Isso é uma decisão, né? Quando a gente toma uma decisão de que a gente quer fazer alguma coisa na vida e que a gente quer viver daquilo, é uma decisão importante. Mas a gente tem que ser muito obsessivo com aquilo, tem que querer muito. Né? Qualquer coisa que a gente escolha fazer na vida como profissão, não é só uma profissão, é uma forma de pensar o mundo, de ver o mundo, de sentir o mundo. E qualquer coisa, o cinema, como qualquer outra atividade, eu acho que o mais importante é a dedicação. É mergulhar naquilo que se quer. Então, se algum de vocês tem essa vontade de continuar a partir dessa oficina, né? Eu espero que essa oficina tenha ajudado, impulsionado vocês a isso também. Se algum de vocês deseja continuar fazendo cinema e quer continuar vivenciando essa experiência, eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, a vontade diária de fazer isso. De continuar, de estudar, de fazer, de encontrar pessoas, de ver filme, realmente de se jogar nisso mesmo. Como qualquer outra atividade, como eu falei, né? No cinema não está diferente de outras atividades. Então, é uma coisa que foi surgindo na minha vida e eu faço cinema há 12 anos já. Faço cinema há 12 anos, vivo do meu trabalho, né? Não sou rico, não tenho propriedade, não tenho carros, mas vivo do meu trabalho, vivo de cinema, de televisão. E com muito esforço, com muito trabalho diário. E acho que eu vou continuar fazendo cinema. A tendência é essa, né? Continuar fazendo e cada filme... E é isso, e essa coisa da experiência que é interessante, né? Ah, não, mas tem 12, já fez 4, 5 longas e já sabe, e sabe tudo, e tem uma certeza das coisas, tem uma segurança. Não é assim. Né? Cada filme ele é uma nova descoberta, uma nova aventura, é um novo abismo. Né? Tanto do ponto de vista da criação desse filme, quanto do ponto de vista de levantar os recursos para esse filme, levantar a produção para esse filme. Porque o cinema é uma arquitetura complexa. Né?
fazer um filme, levantar um filme, é levantar uma muralha, né? Principalmente para o diretor, né? No meu caso, assim, que eu dirijo filmes, para o diretor é sempre uma tarefa de estar jogando nas 11 posições do time, né? Cuidando de tudo, de muitos detalhes, né? E trabalhando nessa área da produção também, né? O diretor está permanentemente ligado à produção de um filme, principalmente no Brasil, né? Que a gente é uma indústria em formação ainda, né? Não é uma indústria como uma indústria americana, é um outro paradigma, outro modelo de indústria que a gente tem. Então, o cineasta está trabalhando em todas as áreas. Um amigo meu fala que ele bate o escanteio e tem que cabecear. E comemorar. Então, mas eu acho que tem todo o retorno que te dá um filme, né? Que é um filme, alguma coisa que... A arte, ela é isso, né? Isso é o lado que me fascina também. A gente passa pelo mundo e o filme fica, né? O cinema, ele é um testemunho, é uma marca da passagem de cada um pelo mundo, né? Como a arte é, né? Então isso que eu acho que isso me fascina muito do fazer um filme, né? A gente passa, nasce, cresce, se desenvolve, morre, que é o ciclo natural humano, mas o filme, quando o filme tem poder, ele fica, e ele transcende o tempo, né? E ele descobre, para você o Titanic, de repente para outra pessoa um outro filme, né? Quer dizer, aí varia de cada pessoa, né? Mas digo, o cinema, ele vai criando a memória do mundo. O Ghost. Hã? Ghost. O Ghost é outro. Então, o cinema, ele vai criando essa memória do mundo, né? Então isso é uma coisa muito forte, muito bonita do cinema, né? Da arte de modo geral. Alguém quer fazer uma pergunta pro Eric? Vamos lá. Fala o nome e faz a pergunta, tá? Boa noite, Eric. Meu nome é Danilo. E eu tava dando uma olhada no seu filme, não cheguei a ver ele todo, mas o Transeunte. E eu achei ele interessante, pelo menos as partes que eu vi, assim, do início, ele é bem, digamos que assim, intimista, né? Uma coisa que eu vi que você trabalhou bastante ali com coisas sutis nele. E eu queria saber como é que é trabalhar, tanto na hora ali da direção, quanto na hora de escrever o roteiro, trabalhar com essas coisas sutis, que tem poucos diálogos no início do filme, e com tanto pouco diálogo, você consegue passar certas mensagens ali através de uma coisinha ou outra. E que eu achei interessante também é que você fez uma história que ela é bem pé no chão. Só que ao mesmo tempo que ela é bem pé no chão, você coloca com algumas coisas ali, o que o cara ouve no rádio, ou que está passando na TV, que faz alguns textos que fazem a pessoa viajar. Entendeu? Ao mesmo tempo que ela é pé no chão, parece que você quer que o espectador viaje junto com aquele personagem daquela história em algum tipo de pensamento. Eu queria saber como é que é a construção do roteiro com esse tipo de coisa, né, que tem poucos diálogos, mas que passam uma certa mensagem também na hora de dirigir esse tipo de cena. Muito boa a sua colocação. Qual é seu nome? Danilo. Danilo, muito boa colocação que você fez, muito pertinente. Muito muito boa porque realmente o filme ele trabalha isso que você está falando assim, né? As sutilezas são uma coisa muito importante porque o Transeunte eu lancei esse filme ano passado, né? Ele até passou no Cineclube no Buraco do Getúlio, aqui no Nova Iguaçu, passou esse ano lá, que tem uma atriz que trabalhou no filme que mora lá, em Nova Iguaçu, a Ana Márcia, né? E o filme ele tem isso da sutileza, porque eu sempre alguns filmes que eu vi, assim, muito, quer dizer, uma grande parte da produção de filmes que se faz no mundo, no próprio cinema de Hollywood, nos filmes americanos, é uma coisa que tem a ver com a novela também,
sempre são coisas com muito diálogo. São filmes, em geral, muito falados. Muita fala. E são filmes que acontecem muitas coisas. Tem uma inflação de coisas que acontecem no filme. São filmes saturados de eventos, ações, digamos assim. Sempre alguém mata alguém, tem alguém que ganha na loteria, o outro trai não sei quem, tem assassinato, tem violência, tem sexo, tem isso, tem aquilo. Em soma, o cinema contemporâneo, o cinema atual, ele é muito carregado de informação. São grandes histórias sempre, né? E filmes muitas vezes muito falados, explicados. São muito calcados no verbo, na palavra. E eu quis fazer o Transeunte assim, completamente diferente disso. Porque eu percebo que a vida não é exatamente isso que esses filmes traduzem. Na vida de uma pessoa nem sempre acontece 1 milhão de coisas por dia, grandes situações, grandes tramas, né? A vida tem momentos também de silêncio, tem momentos de solidão, tem momentos de, digamos assim, que a pessoa dorme, que a pessoa come, que a pessoa não fala nada, que a pessoa caminha pela rua, não é? Que a pessoa olha a outra, observa, né? Eu comecei a perceber que eu queria falar, eu queria colocar em um filme a minha observação da realidade do mundo, né? Essas coisas que eu estava observando no mundo, através de um aposentado, que se chama Expedito, que é o transeunte do filme, que é o próprio título do filme, Transeunte. É esse homem que mora no centro do Rio de Janeiro, perto da Praça Cruz Vermelha, que vocês devem conhecer. Ele mora lá, ele é um aposentado, ele se aposenta, ele não tem mulher, não tem família, e agora? Para onde que ele vai? O que ele vai fazer da vida dele? Então ele passa parte do tempo dele caminhando pela cidade. Ele é o transeunte da cidade. Ele passa parte do tempo caminhando pela cidade e observando. Um pouco o que eu faço, também o personagem faz uma outra perspectiva. Ele é um senhor de idade, ele não tem filho, não tem família, tal e tal. Então eu quis um pouco trazer essa outra percepção de mundo, né? Através desse personagem que escuta o radinho de pilha, né? Cujo contato com o mundo se realiza a partir desse radinho de pilha, das notícias do mundo, do jogo de futebol, das músicas que ele ouve através do radinho de pilha, né? Então é um filme que trabalha muito em cima das imagens. É um filme em preto e branco, né? Ele trabalha em cima das imagens e em cima do som e da música. Mas quase não tem diálogo o filme, tem pouquíssimos diálogos, né? Foi quase assim, eu pensei assim, eu quero botar em diálogo só o que eu realmente não consegui traduzir em imagens, em rádio e em música. Foi essa provocação que eu me coloquei, esse desafio que eu me coloquei. Eu quero tentar, eu só vou colocar um diálogo que realmente eu não consegui dizer de outra forma. Foi o oposto do que faz um certo cinema hegemônico, narrativo, que coloca tudo, toda a confiança e a força está calcada no diálogo, na palavra, na explicação. Então eu me coloquei esse desafio de contar, de narrar uma história muito simples, que é a história desse personagem, através das imagens, do cotidiano dele, das notícias que ele ouve, das coisas que ele ouve no radinho, do jogo do Maracanã que ele vê, das mulheres que ele vê na rua, porque é um homem que procura o novo amor, e da seresta que ele vai, que é uma seresta que ele descobre do lado da Praça Tiradentes, ali no centro do Rio, que é uma seresta onde os idosos, pessoas da terceira idade, vão cantar. Vão cantar nessa seresta, vão cantar, vão beber e vão cantar. Ele descobre essa seresta durante as caminhadas dele, e ele vai ouvir essas pessoas, esses idosos, cantarem. Então ele estabelece uma relação com a música também. Então o filme é isso. E como eu falei antes, né, tem uma forte influência do documentário, porque a gente trabalha com atores profissionais, a gente trabalha com figurantes, e a gente trabalha o filme, as cenas do filme, quase todas elas estão abertas, elas são filmadas na cidade,
na Seresta, em vários lugares da cidade. Então elas estão incorporando sempre os próprios transeuntes, os próprios passantes. Então o filme, que é uma ficção, que é uma dramaturgia, que tem um personagem, que tem um roteiro, que tem uma história, está em grande parte do tempo aberto para o documentário também, e para a realidade, e para a cidade interferir no filme, né? Então a dança cênica do filme, a dança cênica, ela nasce dessa coisa entre os atores, os figurantes e os transeuntes, nessa mistura, né? Nessa mistura que trabalha o filme. A gente não fechou nenhuma praça para filmar, a gente não fechou nenhuma rua, a gente não fechou nenhum bar. A gente filmou um Fla-Flu no Maracanã, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, quando o Adriano meteu os 2 gols, 2-0. A gente não trabalhou com nenhum figurante no Maracanã. A gente trabalhou uma equipe de 5 pessoas filmando em película, em super 16mm, não era digital. E a gente tinha 2 seguranças sentados no meio da multidão, porque tinha que ter, porque era um equipamento caro. Não tinha nenhum figurante. Estava o ator principal, que é o transeunte, e o resto tudo era gente que estava ali na hora vendo o jogo, na massa rubro-negra, claro, eu estava desse lado, né? Mas então o filme, ele trabalha esse embate entre documentário e ficção. Apesar de ser um filme de ficção, de trabalhar essas sutilezas que você falou, ele é um filme que está muito aberto para o documentário também. E aí esse filme eu escrevi com uma amiga minha, o filme. O argumento original foi meu, eu tive a ideia original, chamei ela para desenvolver comigo o roteiro. Roteiro de longa ficção, deu umas 90 páginas, para vocês terem uma ideia assim, de formato, que a gente desenvolveu durante um ano e meio, escrevendo esse roteiro. Sempre esse roteiro muito alimentado, como eu já falei várias vezes aqui, pela realidade, pela minha observação da realidade, pela minha experiência de caminhar pelas ruas do Rio, muito do centro do Rio, em grande parte, e de ir alimentando a dramaturgia com essa experiência, entendeu? Eu tinha uma história, eu tinha um arco dramático, que é esse personagem com esse conflito, e as coisas que eu ia vendo, que eu ia ouvindo do mundo, da realidade, do centro, as histórias que eu ia ouvindo, as coisas que eu ia vendo, eu ia jogando no roteiro, eu ia incorporando no roteiro. Então, e a gente trabalhou com quase tudo luz natural, não teve quase luz artificial, né? Teve um filme de ficção com procedimentos muito do cinema documentário. Olá, boa noite, meu nome é Paulo Afonso. A gente percebeu, até lendo um pouquinho, pesquisando, pelo que você falou, que você é um cidadão do mundo, né? E eu gostaria de saber, não sei se é possível você fazer essa observação, mas o que cada escola, cada lugar que você passou, escola de cinema, pôde contribuir para o que você é hoje como cineasta? Falar um pouquinho de cada lugar, o que você aprendeu, porque Colômbia é bem diferente daqui, né? Eles têm um temperamento, um jeito uma cultura totalmente diferente. Cuba também, eles são reprimidos assim, né? Tem um sistema repressor, pelo que eu ouço daqui, né? Um sistema repressor, então o povo também deve ter um outro comportamento. O brasileiro já é um povo um pouquinho mais, uma forma de se expressar um pouquinho mais, de repente, expressiva, de repente só a minha perspectiva. Então eu queria saber a tua perspectiva desses lugares, né, por onde você passou, e o que isso contribuiu para o que você é hoje como cineasta. Muito, muito. A minha experiência, eu morei 1 ano na Europa, assim, quando eu era menor, mas a minha experiência mais fundamental é a América Latina, né? Ou seja, morei 6 anos entre Colômbia, Cuba e Venezuela, né? E Brasil, claro. E eu acho que essa experiência latino-americana é foi muito rica para mim. Me constituiu como cineasta, como cidadão do mundo também. E muito essa ideia de você
conhecer, a ideia de mim de conhecer o meu país através das minhas viagens. O que eu quero dizer com isso? O viajante, ele se desloca, né? Eu sou um viajante que me desloquei, viajei por esses lugares. Nesse deslocamento, eu entrei em contato e compreendi o Brasil de uma outra forma. É só com a diferença, quando você vê uma cultura que é diferente da sua, que você reconhece, talvez, a particularidade de quem que você é. A sua singularidade. Ou seja, a minha como brasileiro, no caso. Quer dizer, quando eu vi outras culturas, como em Cuba, ou como na Colômbia, como até na Europa, eu percebi a diferença, e dessa diferença eu consigo perceber o que eu sou. O que é o Brasil. Isso é uma coisa muito importante, assim. Por isso que eu acho que viajar, essa coisa do viajante, do deslocamento, do movimento, não só para fora do Brasil, mesmo até para o próprio estado onde você mora. Às vezes a gente, até para o estado que você mora, para o país, para o Brasil, para fora do Brasil, para a América Latina, para o mundo, é uma coisa muito rica, porque te permite ver, estar em movimento. E acho que isso é alguma coisa que alimenta o ser humano em qualquer coisa que ele faça, não só na arte, não só em cinema, esse deslocamento. Porque você consegue tomar distância em relação ao seu ponto de origem e consegue se ver e se redescobrir, e se olhar de outra forma. Então eu percebo que essas viagens para mim, esses 7 anos que eu morei fora do Brasil, e todas as viagens que eu faço, porque eu viajo muito também com os meus filmes e tudo, são alguma coisa que me dão uma outra... me enriquece muito o meu espírito e a minha sensibilidade e a minha compreensão do país que eu moro e de onde eu sou, a minha terra. Isso é alguma coisa que eu recomendo muito para vocês, assim, sabe? Mesmo que for para viajar pelo estado do Rio, sair do próprio bairro, fazer uma viagem para outro município, sabe? Até para outro bairro, mas de ver, né? Porque isso é muito bom, porque esse movimento te permite se ver e ver exatamente o lugar de onde você é, né? Qual é a sua origem. E isso foi para mim uma grande aprendizagem, assim, realmente, assim, de ter... Como você falou, são lugares muito diferentes, apesar de ser América Latina. E é isso. E aí tem a informação que a mídia traz uma informação desses lugares, um bombardeio, uma repetição, né? Em geral, a mídia, ela reproduz, né, em grande escala a mesma imagem, né? Cuba é um país repressor, Colômbia é isso. Na verdade, a forma de você realmente entrar em contato é você indo nesses lugares, né? Então eu acho que, para mim como cineasta, isso, e como cidadão, isso me formou assim, do que eu sou, né? Essa ideia do viajante, né? Que essa ideia do viajante tem a ver com essa ideia também da curiosidade nos lugares, nas pessoas, nas outras culturas, né? No mundo, né? E isso talvez me trouxe mais vontade de falar do Brasil, da onde eu sou, né? Assim, eu acho que isso realmente foi uma experiência marcante na minha vida, e não é à toa, né? Meu primeiro filme eu filmei em Cuba, o Pachamama eu filmei no Brasil, no Peru e na Bolívia, por exemplo, né? Então eu já fiz filmes fora do Brasil também. E nesse sentido eu me sinto muito latino-americano, né? Como eu falei, eu tenho uma coisa muito da América Latina que me... Sou brasileiro, claro, mas sou latino-americano. Tenho interesse cada vez mais em viajar pelo Brasil e pela América Latina e por outros lugares do mundo também. Elaine, o que eu faço? Olha só, tô vendo vocês com os olhinhos brilhando, querendo perguntar pro Eric, tô olhando pra Elaine, que tá olhando no relógio, porque os convidados de vocês já estão aí fora. A gente encerra, Elaine? Então, os convidados já estão todos aí, o Eric precisa ir embora daqui a pouco, gente. Então, gente,
A gente vai... É ele, ela, tem um monte de gente aí com vontade Pode fazer o de... seguinte, a gente pode exibir, e aí o Eric comenta um pouquinho dos filmes, aí abre pra uma perguntinha. Tá bom? Pode ser? Então, gente, vamos encerrar aqui com o Eric. Tenho certeza que não sou só eu adoraria ficar mais tempo te ouvindo. Gente, para além das emoções, eu quero muito, de coração, te agradecer a sua presença aqui. A gente acredita muito nesses eventos que não são coincidência nem destino, acho que é uma harmonia de energias ali. Foi muito bacana ter você como convidado nessa oficina. Essa turma é uma turma muito especial, essa oficina passou muito rápido e você tocou, e acho que em tudo que a gente conversou nos últimos 11 dias. Então, assim, estou segurando, estou sendo forte para não chorar, foi emocionante. E eu quero te agradecer muito. Em meu nome, em nome de todo mundo, desejo muito sucesso, muita luz na sua carreira. E eu fico feliz que você não meça o seu sucesso num carro zero na porta da sua casa. Que você meça o seu sucesso nas relações humanas. Muito obrigada, Érica.